Olá, querido leitor de poder, olá, querido escritor de poder, seja bem-vindo ao canal. Nós traremos hoje mais uma resenha, resenha de um livro, e dessa vez nós vamos falar sobre O Fantasma de Canterville, que é uma história de Oscar Wilde. Esse livro aqui, essa edição, é do selo Príncipes, da editora Ciranda Cultural, e nós temos aqui nesse livro mais 5 histórias, mais 5 contos do mesmo autor. Só que no vídeo nós vamos falar apenas do Fantasma de Canterville, que é o conto, vamos dizer assim, o carro-chefe do livro, É o conto principal que tem dentro dessa edição. Oscar Wilde, ele é um autor que eu conheci através do seu livro mais famoso, que é O Retrato de Dorian Gray, a sua obra-prima, vamos dizer assim. Eu gostei demais da leitura do Retrato de Dorian Gray, é uma escrita que Oscar Wilde tem que é bastante poética, ela é extravagante ao mesmo tempo, E Oscar Wilde, ele é um autor que ele nasceu em 1854 e morreu em 1900, ou seja, ele viveu quase que meio século aí da era vitoriana, na Inglaterra. E a história do Fantasma de Canterville, ela retrata um pouco desses aspectos da vida naquele momento da história na Inglaterra. Por quê? No primeiro capítulo, nós vemos ali uma família, a família do Sir Hiram Oates, que é um ministro norte-americano, se mudando para onde? Para a Inglaterra. E começa a história no primeiro capítulo com ele fechando o negócio, fazendo uma negociação para a compra da mansão Canterville. E aí, no ato da compra, é avisado para ele, olha, essa mansão, ela é assombrada, ela tem um fantasma morando aí nela. E o Sr. Oates, para surpresa do leitor, a gente de imediato pensa assim, ele vai ficar assustado, imaginar, vai desistir da compra, como é que vai acontecer? Ele vira e fala assim, eu pago pela mansão e pago também pelo fantasma. Os filhos do Sr. Oates se mudam com ele para a mansão, junto com a sua esposa também. E ele tem um filho mais velho que se chama Washington, uma filha chamada Virginia e um casal de gêmeos. Então, nesse primeiro capítulo, nós já percebemos que a família Oates, ela tipifica, ela simboliza ali na história o quê? O jeito de vida, o jeito de ser americano, norte-americano. Eles simbolizam ali a tradicional família norte-americana chegando ali com seus valores capitalistas. Eu compro a mansão e compro também o fantasma. Os filhos possuem nomes de estados norte-americanos, Washington, Virgínia. E quando eles chegam na casa, eles se deparam com uma mancha de sangue no carpete da sala. E a esposa do Sr. Oates, ela se assusta e o Sr. Oates vira para a empregada e fala assim, limpe a mancha de sangue. E ela fala, Senhor, é impossível, essa mancha não sai com nada. Ele vira para ela e fala assim, ela entrega um frasco do detergente implacável Pinkerton. Ele fala assim, o detergente implacável Pinkerton tira manchas de qualquer superfície. E aí a empregada, quando ela coloca o produto ali no carpete, de fato, a mancha de sangue ela é removida. Nós vemos aí então, como eu falei, a tipificação do estilo de vida norte-americano, extremamente capitalista, comprando a mansão, comprando o fantasma. Nós temos uma mancha de sangue no chão, eu não estou assustado com essa mancha de sangue, eu quero que ela seja removida e eu tenho um produto que remove essa mancha de sangue. E aí quando nós entramos no segundo capítulo, o tom irônico, a comédia no texto vai ficando cada vez mais intensa, porque aí no meio da noite o senhor Oates, ele se depara, ele dá de cara com o fantasma de Simon Canterville. O fantasma ele vem arrastando ali as suas correntes com as suas algemas presas, e as correntes elas fazem muito, muito barulho porque elas estão enferrujadas. E na hora que o Sr. Oates abre a porta do quarto dele para ver que barulho é aquele, ele se depara com o fantasma, ele busca um lubrificante, eu até anotei o nome, lubrificante Sol Nascente Tammany, e ele entrega para o fantasma, fala assim aqui, lubrifica essas correntes aí porque esse barulho das correntes está me impedindo de dormir. O fantasma ele fica assim, pasmo na hora, ele fica com aquela sensação assim, O que foi isso? Eu estou aqui para assustá-lo e de repente ele me entrega um lubrificante para lubrificar as correntes e fecha a porta do quarto na minha cara. Quando amanhece, aquela mancha de sangue ela está novamente no carpete. O Sr. Oates ele manda novamente remover
a mancha de sangue. No terceiro capítulo a coisa fica pior, porque o fantasma ele planeja assustar cada membro da família, ele monta ali, ele arquiteta um plano, e quando ele sai à noite para assustar ali, né, o Washington, a Virginia, os gêmeos, a família Otis, ele se depara com um fantasma. No meio do corredor, ele leva um susto quando ele vê o fantasma e ele volta correndo para o seu aposento, né? Ele tem um aposento na casa que é revelado no final da história. Ele volta correndo para o seu aposento, morrendo de medo, e aí no dia seguinte, quando amanhece, ele chega naquele local ali, ele descobre que aquele fantasma nada mais é, né, do que um cabo de vassoura com um lençol branco em cima, que foi colocado ali como uma espécie de espantalho pelos gêmeos Otis. Então, a família Otis, ela começa a enfrentar o fantasma, ela está ali e ela não está preocupada com o fantasma. Enquanto nós temos ali aquele estilo, né, vitoriano na Inglaterra, cheio de tradições, cheio de pensamentos assim, voltados para a religiosidade, histórias sobrenaturais, coisas realmente que fogem à razão, nós vemos por um lado a família Otis chegando ali à mansão, com aquele estilo materialista, aquele estilo bem razoável, vamos dizer assim, de vida. Então o fantasma, ele é confrontado, ele começa a ficar realmente muito chateado, não apenas chateado, ele começa a ter realmente problemas, eu diria assim, psicológicos por causa daquilo, e ele faz várias citações das pessoas que ele assustou, os nomes que no decorrer ali dos anos ele era conhecido por aquelas gerações de famílias que passavam pela mansão, né? Davam nomes super engraçados para ele. E quando chega no capítulo 4, a Virginia, ela começa a namorar, ele pensa assim, bom, se eu não consigo assustar nenhum membro da família Otis, eu vou assustar agora quem? O namorado da Virginia. E aí, mais uma vez, ele é pego de surpresa, ele não consegue assustar o namorado da Virginia e ele chega numa depressão, vamos dizer assim, tão grande que ele começa a lubrificar suas correntes para não fazer barulho, ele para de renovar aquela mancha de sangue, que no final da história nós vamos descobrir como é que ele cria aquela mancha de sangue todas as manhãs ali no carpete, ele desiste daquilo e ele simplesmente desaparece. Então nós temos aí o capítulo 4, que seria exatamente o meio da história, né? São 7 capítulos. No quarto capítulo, o fantasma ele decide desistir ali de assustar a família Otis. E na segunda metade do conto, embora se mantenha um tom bem irônico, né, de comédia no conto, na história, nós vamos ter a escrita do Oscar Wilde tendendo para o drama, porque aí a Virginia ela vai encontrar esse fantasma em determinado momento e ela vai ter um diálogo, ela vai travar um diálogo com ele. E o diálogo vai ser um diálogo que vai trazer bastante reflexões para o leitor. Eu gostei bastante desse momento. Chega um momento em que a Virginia desaparece e aí o Sr. Otis ele fica desesperado, ele coloca todo mundo, quase que a cidade inteira praticamente à procura da sua filha Virginia. E aí nós temos o clímax da história para entrarmos no desfecho. Não é minha intenção aqui falar do desfecho da história, porque a minha intenção é fazer com que vocês sintam interessados em ler o livro. Mesmo eu tendo narrado aqui algumas situações, muitas situações da história, é uma história que vale a pena a leitura. Eu tenho certeza que vocês vão rir muito. Durante a leitura desse livro, eu lembrei de um filme da época da década de 80, se não me engano, Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem, com o ator Michael Keaton. Se eu não me engano, o nome do ator era esse mesmo. E esse conto ele me fez lembrar muito a história dos Fantasmas se Divertem. Vocês vão se encantar com a escrita de Oscar Wilde. Se você é um professor de língua portuguesa, uma professora, eu recomendo muito esse livro aqui para o Fundamental 2. Você pode trabalhar não somente o conto Fantasma de Canterville com seus alunos, você pode trabalhar também os outros 5 contos. Se eu fosse professor, eu dividiria a turma em 5 grupos, eu pediria para os 5 grupos lerem o Fantasma de Canterville e dividiria um conto para os outros 5 contos, um conto para cada grupo, e faria com que os alunos ali promovessem um trabalho, né, diante da turma
com o conto específico que cada grupo ficaria responsável pela leitura. É um livro muito bacana, recomendo para vocês. Se você já leu Fantasma de Canterville, eu gostaria muito que você deixasse nos comentários aqui. É um final que eu não diria que é um final surpreendente. Eu achei um final dramático e ao mesmo tempo é um final que ele casa muito com, aí sim, com histórias de filmes de terror, porque os filmes de terror, principalmente Poltergeist, o Fenômeno, até mesmo Exorcista, eles possuem uma questão dramática de horror que segundo a minha visão, eu vejo ela retratada no final deste livro aqui. E eu achei isso bastante interessante. Eu me surpreendi com essa questão que é tratada no final do livro, assim como eu me surpreendi também com um dos contos desse livro, se eu não me engano, é o segundo conto, o Roxinol e a Rosa. O autor ele traz elementos cristãos para dentro dessas histórias e eu fiquei realmente surpreso quando eu li, principalmente no outro conto, que eu falei, o Roxinol e a Rosa. Eu fiquei realmente encantado. Quando eu vi ali, eu falei, poxa vida, esse autor ele é retratado de uma forma tão, levou uma vida tão lasciva, uma vida tão perdida ali, entregue ao pecado, mas no texto você percebe que ele tinha um temor a Deus. Pelo menos foi essa sensação que eu tive ao ler os contos desta coletânea. Então fica aí para vocês a dica. Deixe nos comentários se você gostou dessa história, se você já leu. Se você não leu, deixe um comentário para mim aí falando o que você achou do vídeo, se você se sentiu interessado em ler. E nos vemos na próxima resenha. Um forte abraço.